A quem obedecer? Às vezes você pode ter uma crise com relação a isso. Foi o que os apóstolos tiveram em Atos capítulo 5. Porque de repente, eles não tiveram crise, porque eles sabiam a quem obedecer. Mas às vezes as pessoas ficam assim sem entender, sem compreender. Poxa, ele é um líder, ele está me falando, então eu preciso obedecer. Quando os apóstolos foram levados aos sinédrios, eles foram interrogados pelo sumo sacerdote. Veja, o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote disse para eles: nós não temos dado a vocês ordens expressas para que vocês não ensinassem mais no nome de Jesus? Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados pelo sangue deste homem. Falando do Senhor Jesus. Pedro e os demais apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Viu? Então, esse entendimento, esta compreensão deve estar em nossos corações. O que ocorre é que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, nós não sabemos a vontade de Deus, e quando não conhecemos a vontade de Deus, então qualquer pessoa que nos fala alguma coisa, nós seguimos, até pensando que, olha, se ele está falando é porque é vontade de Deus, se ele está dizendo é porque é vontade de Deus. Quantos são enganados? Quantos são enganados em nome de uma tradição, em nome dos antepassados? Meu pai falou, meu avô falou, minha mãe falou isso, então eu tenho que seguir isso. Meu amado irmão, meu amado amigo, preste atenção nessa resposta que o apóstolo Pedro deu ao sumo sacerdote, a posição mais alta que havia naquela religião. Ele disse: olha, convém antes obedecer a Deus e não aos homens. É preciso obedecer a Deus primeiro e não aos homens. Claro, quando fala antes, é entender a prioridade. Claro que nós devemos obediência a uma autoridade, devemos obediência a um superior, devemos obedecer. Ele pede para a gente fazer alguma coisa, a gente pode fazer, mas quando se trata de coisas espirituais, meu querido irmão, quando se trata de coisas que é verdade, são justas ou injustas, verdade ou mentira, meu irmão, nós somos responsáveis por nós mesmos, nós temos que entender o que estamos fazendo. Certa vez Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Você prestou atenção? Ambos, não é apenas o cego que está guiando, são os dois. Então eu e você devemos ter entendimento, devemos ter compreensão para não deixarmos ser levados e guiados por aqueles que são cegos, que eles não têm entendimento. O sumo sacerdote ainda não entendia que Jesus era Senhor dos senhores. O sumo sacerdote ainda não entendia o testemunho daqueles apóstolos, daqueles homens, como eles glorificavam a Deus por aquilo que fizeram. Ele ainda não entendia, ele era cego nesse assunto. Então, se Pedro se deixasse levar por ele, se João se deixasse levar por eles, então ambos cairiam no buraco. Então preste atenção, temos que discernir a quem obedecer. Obediência, irmãos, é uma bênção, é tão bom obedecer. O reino de Deus começa justamente com a obediência, obedecer, né? Obedecer, muito, muito importante. Agora, preste bem atenção, como e a quem obedecer. Pedro continua a pregar e a falar para os sumos sacerdotes e diz: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador. Que maravilha!
para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós, diz Pedro, somos testemunhas destas coisas. Nós, e bem como, melhor dizendo, como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Eu vou repetir esse versículo. Nós, diz Pedro, o versículo 32 do capítulo 5 de Atos, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Quem é testemunha? Aquele que viu, aquele que presenciou, aquele que estava junto. Então Pedro, João, Tiago, aqueles apóstolos eram testemunhas porque eles estavam ali juntos. Mas preste atenção, o Espírito Santo também é testemunha. E o Espírito Santo foi dado àqueles que lhe obedecem. Se você, meu irmão, se você é um daqueles que obedecem a Deus, que obedecem ao Senhor, que cumpre aquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer, principalmente quem crer e for batizado será salvo. Veja, é um mandamento crer no Senhor Jesus, acredite nele, abra seu coração para ele. Quando nós fazemos isso, quando nós obedecemos ao Senhor, então ele também vai nos dar esse bendito Espírito Santo. Quando cumprimos nossa parte, o Espírito Santo vem sobre nós, e quando o Espírito Santo está em nós, tantas coisas acontecem, e uma delas é que nós nos tornamos testemunhas também. Não nós, mas o Espírito Santo em nós. Nós não vimos, mas o Espírito Santo que está em nós viu. Nós não sabemos, mas o Espírito Santo que está em nós sabe. Por isso pregamos com tanta ousadia, como se estivéssemos lá. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que estava lá, o mesmo Espírito que ressuscitou, levantou ao Senhor Jesus dos mortos, está no coração daqueles que lhe obedecem, daqueles que obedecem. Se eu e você temos esse entendimento, esta compreensão de nos submeter, aleluia, de obedecer a Deus, então tenha certeza que Ele vem estar conosco. Não tenha o seu coração endurecido. Aprenda a reconhecer aqueles que são autoridades sobre sua vida. Aprenda a obedecer. É a coisa melhor que tem. Claro, primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus, não aos homens. Primeiramente, antes dos homens, obedeça ao Senhor. Amém? Vamos orar, vamos ter aquele tempinho gostoso de oração. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos, neste momento, nos curvar diante do Senhor. Querido Pai Celestial, a minha gratidão imensa, meu Pai, por poder estar diante de Ti. Oh, meu Deus, muito obrigado. O Senhor nos concede mais um dia de vida. O Senhor nos concede a bênção de poder estar falando, meu Deus, de crer, Senhor, de ver aquilo que é invisível aos olhos de muitos. Eu me lembro muito bem, meu Pai, que diferença fez na minha vida o dia em que eu me rendi ao Senhor Jesus, o dia em que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Meu Deus, a Tua palavra foi aberta para mim. Oh, meu Deus, quantas coisas lindas, quantas coisas preciosas que até hoje, meu Pai, eu me delicio lendo Tua palavra. Sim, meu Pai, a palavra se abriu e a palavra se abrirá para todos aqueles que obedecem, para aqueles que querem, para aqueles que creem. Senhor, eu peço Tua bênção, eu peço que o Senhor neste momento, meu Pai, visite este lar, esta família, e traga salvação para esta casa, meu Deus. Meu Deus, eu clamo por isso, eu clamo que o Teu propósito se cumpra na vida deste irmão, desta irmã, meu Deus, que nada
possa atrapalhar o avanço, meu Deus, do teu reino, do teu propósito, do teu querer na vida deles, meu Pai. Eu oro por isso. Em primeiro lugar, concede a bênção da salvação e visita, meu Deus, ó Senhor, eu oro por aqueles que estão internados, eu oro, meu Deus, por esse momento difícil que nós estamos passando, estamos crendo e vendo, meu Pai querido, o progresso, estamos crendo, meu Pai, que não passará 2 semanas e teremos notícias gloriosas, meu Pai, de como a pandemia está regredindo no Brasil e em especial em nossas cidades. Nós oramos por isso, nós cremos e por isso já te agradecemos. Visita aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão enlutados. Visita, meu Pai, coloca as tuas mãos poderosas sobre eles e dá o teu consolo, dá a tua paz. Em nome do Senhor Jesus eu oro e já te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço, em nome do Senhor Jesus.